Interessante, porque Salmos de número 80, versículo 15 diz assim: protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento, para que para ti fortaleceste. E Salmo 104,16 diz assim: avigoraram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que Ele plantou. Irmão, você é uma árvore de Deus. Você é um cedro do Líbano. Talvez não é do Líbano porque você está no Brasil, mas que você é uma árvore frutífera que Deus plantou, que Deus levantou, que Deus adubou, que Deus criou raiz, permitiu que você criasse raízes. E irmãos, eu tenho notado algo que às vezes você não consegue notar. Quando esta árvore está para dar fruto, então acontece uma tragédia. Você veja a historinha que nós lemos aqui. O que adianta? Faz 30 anos e eu não vejo a diferença. Irmãos, eu não preciso ver diferença nenhuma, até porque eu não posso viver pelos olhos humanos, pelo aquilo que eu estou procurando enxergar. Eu não vivo por isso, eu vivo por Cristo. Eu vivo em Cristo e por Cristo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que tudo seja roubado, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que ninguém me visite, ainda que ninguém olhe no meu rosto, ainda que não aceite o meu ministério, eu sei onde estou plantado, aonde Deus me levantou, aonde Deus me escolheu para que fizesse a diferença. Muitas vezes, mesmo no coração dos verdadeiros salvos em Cristo, bate uma angústia, um desejo muito forte de deixar o lugar onde Deus nos plantou para se aventurar em outras igrejas, colocando em risco todo o tempo disponibilizado pelo Senhor no crescimento espiritual daquela pessoa. Irmãos, eu fiz aqui uma pergunta: você imaginou quantas coisas Deus fez por você desde o dia em que você colocou os pés dentro dessa igreja? Será que não tinha uma igreja melhor para Deus ter te plantado? Um pastor melhor dentro de Curitiba, ou região metropolitana? E vou lhe dizer algo com a mais profunda convicção que há no meu coração e pela experiência ministerial: não existe. Não existe outra igreja melhor do que essa. Ah, mas aí o senhor está apelando. Irmãos, não existe. Por uma única razão: porque foi Deus que trouxe você para este lugar, foi Ele que te plantou aqui. Será que Deus errou te trazendo para este local? Precisamos entender e descobrir qual seria o propósito de estarmos aqui nesta igreja e não questionar a Deus cada vez que vem desânimo. Irmãos, a coisa mais triste que existe é um marido volúvel. As mulheres que são casadas com um marido volúvel sabem o que eu estou falando. Uma mulher volúvel, um filho volúvel, sabe, uma pessoa que tem dificuldade de raciocínio, uma pessoa que tem dificuldade de viver realmente uma vida conjugal. Não sei se era isso que eu queria para mim, não sei se essa pessoa certa vai passar a vida inteira do lado daquela pessoa e vai apenas viver frustrado, não vai ser feliz em suas áreas mais maravilhosas da sua vida conjugal, não vão ter convicções nem para criar os seus filhos. Mas quando a pessoa olha para todas as dificuldades e vê, dizendo assim: bom, este homem aqui realmente tem seus problemas, suas dificuldades, é um ignorante, mas foi ele que Deus me deu, foi ele que eu tive meus filhos, e é com ele que eu vou viver por resto da minha vida, porque Deus quis assim, foi assim, há de ser assim até o arrebatamento da igreja. Diga glória a Deus, amados. E às vezes nós não entendemos isso. Sabe, eu preciso entender e descobrir qual seria o propósito de estarmos aqui. E às vezes você ainda não descobriu o propósito. O lançamento do CD do Marcelo, ou da banda Entrega Total, foi que eu entendi
pouco melhor o propósito de Deus. Eu disse assim: meu Deus, que herança que Deus me deu, que bênção de Deus. Quando não havia perspectiva nenhuma de ministério, não havia. Ontem já foi o casamento da irmã da nossa igreja, da filha, e a nossa igreja ontem teve bem pouquinhas pessoas, aproximadamente umas 12 pessoas ou mais. E eu não sei qual foi a reação do pregador ao pregar para 12 pessoas. E hoje eu vinha dizendo para minha esposa: é Deus provando o ministério. No início da nossa carreira, do nosso ministério, como que aconteceu? Foi assim mesmo. Nós estávamos ali, eu, minha esposa e meus 2 filhinhos pequenos, às vezes na porta olhando, faltava 15 minutos para começar o culto, e eu dizia assim: meu Deus, eu vou ter que pregar para minha esposa tinha que estar na porta com diaconisa, cuidando. Aí chegava lá mais uma pessoa, 2 pessoas, e nós fazíamos aqueles cultos, e eu ia para casa meio que frustrado. Eu dizia assim: meu Deus, eu faço campanhas com centenas e milhares, posso dizer, de pessoas, e agora, meu Deus, que prova é essa? Mas, irmãos, eu nunca perdi as minhas convicções, porque minha esposa sempre dizia: esta é uma grande igreja. Sabe, às vezes o que os nossos olhos estão vendo, o que o nosso coração está sentindo, não é necessariamente, irmãos, aquilo que é a realidade da nossa vida futura. Quase sempre assim, eu tenho presenciado em muitos lugares onde eu tenho estado. Fui numa igreja certa feita fazer uma campanha, onde durante toda a campanha, 6 pessoas, durante 4 dias, não tinha som para pregar. Eu tive que pegar o gravador do irmão, colocar assim no ombro, colocar minha filha de playback e cantar assim no gás, a força, e louvando a Deus. E o amigo disse: bom, amanhã pelo menos mais alguém virá. Não veio. Mas isso deve ser, mas amanhã ele não veio, e domingo não veio. Um dia eu estava na 10ª igreja, e lá veio uma senhora, dizendo assim: pastor, se você lembra de uma campanha que o senhor foi fazer lá em Faxinal do Céu, há muitos anos atrás? Eu disse: sim. O senhor se lembra que eram apenas 6 pessoas que estavam lá? Estava eu e meu filhinho pequenininho. Mas naquela campanha, pastor, Deus deu um dos maiores milagres que o senhor pode imaginar. Meu filho era surdo, mudo, eu cheio de problemas, não tinha perspectiva, mas aquelas mensagens entraram no meu coração e eu disse: há uma chance, há uma possibilidade de minha vida ser mudada. E ela disse: deixa eu apresentar o meu filho, aquele moço bonito, ele fez agora a faculdade, pastor, se formou, nós estamos aqui em Curitiba, estamos bem, graças a Deus. Isso há muitos anos atrás. Eu disse: meu Deus, como é bom você estar dentro do lugar. O melhor lugar para se estar, irmãos, é dentro do centro da vontade de Deus, é dentro do propósito de Deus. Fora disso, Isaías 26:3 assim: do Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 29:15 assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Irmãos, Deus te conhece. Deus conhece todos os seus procedimentos. Deus sabe a hora exata. Não vimos aqui na quinta-feira? Deus sabe a hora exata de nos abençoar, embora pareça aos nossos corações que está demorando. Mas vai chegar um momento em que Ele vai vir triunfante sobre as águas, e o mover do Todo-Poderoso será uma forma maravilhosa, e você vai contemplar os filhos dos teus filhos e ver neles a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Eu no sábado fiquei aqui maravilhado. Eu acredito que uma pessoa, foi o Luiz Honorato, que chegou para mim e fez uma pergunta que ninguém fez: pastor, você está feliz? Cadê a dona Natália? Não foi, não? A única pessoa que chegou e disse assim: pastor, parabéns,
Você está feliz, pastor? Eu falei, cara, você não faz ideia. Muito feliz. Por quê? Porque, irmãos, o lugar onde Deus nos plantou, ali Deus vai nos honrar. Amém. Ali Deus vai honrar os nossos filhos. Ali Deus vai honrar os nossos netos. Ali Deus vai honrar a nossa vida espiritual, a nossa vida material. Você vai ver o Todo-Poderoso se manifestando através dos seus de uma forma maravilhosa. Você pode não acreditar no que eu estou falando, você tem o direito. Você pode não entender hoje o que o pastor está dizendo, mas um dia você vai entender, porque eu não entendia. Às vezes eu ia para aquele apartamento e eu chorava. Eu dizia assim, meu Deus, o que será de nós? O que será dos meus filhos? Mas o versículo diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E quando você age assim no mundo espiritual, irmãos, você alegra o coração de Deus, protegendo o nosso campo de lentilhas e o nosso território. Vamos dizer todos juntos: protegendo o nosso campo de lentilhas e o nosso território. Em primeiro lugar, precisamos proteger o nosso campo de lentilhas. 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 8 ao 12, nos diz assim: 2 Samuel 23, 8 ao 12. São estes os montes, os nomes, melhor dizendo, dos valentes de Davi: Josebe Basibete, filho de Tequimone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali se reuniram para a peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, quer dizer, o povo, para outra igreja, vamos embora, o tempo fechou, está feio o negócio para o nosso lado, melhor coisa que tem é nós ir para outra igreja, vamos embora, deixa o nosso campo de lentilha. Irmãos, a Bíblia diz que quando o povo de Israel se levantou, a Bíblia diz que quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou, este grande guerreiro, se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Irmãos, isso parece ser interessante. Nós queremos apenas as bênçãos, e na hora da batalha, na hora do pega, na hora que a gente tem que estar unido, na hora que a gente está juntos, a gente fugir e depois só volta para pegar os despojos, só para as heranças da batalha. E aconteceu uma coisa com um tremendo guerreiro. Depois dele, Samar, filho de Agé, ou Oranita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Sempre vai haver esse grupo de pessoas no nosso meio. Irmãos, não é o seu caso, em nome de Jesus. Não deixe sozinho esses guerreiros. Você pode fazer parte. E a Bíblia diz o seguinte: o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio do terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou